Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa aula que eu estou gravando se trata da disciplina que nós iniciamos semana passada, que é a Introdução à Administração, e nós vamos estar tratando do tema de contexto histórico da administração. O objetivo dessa aula é conhecer o contexto histórico do estudo da administração e compreender que o resultado dela, tal como conhecemos hoje, é histórico de inúmeros precursores e conceitos administrativos de mais de 1.200 anos antes de Cristo, que ainda são usados em nossa atualidade. Bom, concepções então acerca da administração. É de conhecimento popular que a administração ela existe desde que o mundo é mundo. E esta afirmação pode ser reforçada, pois desde que as civilizações primitivas ocuparam a Terra, elas já adotavam técnicas e ferramentas administrativas para alcançar o seu objetivo principal. Então, nós vemos aí que o conceito de administração, por mais que a palavra em si, às vezes, não era conceituada naquela época, mas a administração em si, que é você administrar o seu dia a dia, pode ser tanto o seu dia a dia quanto ferramentas e técnicas para obter algum resultado, isso de alguma forma é um tipo de administração. E nós vemos isso desde as sociedades aí mais primitivas, né? Para alcançar o seu objetivo de caça, para alcançar o seu objetivo de ter uma alimentação, de ter um abrigo, precisavam administrar de alguma forma com as suas ferramentas e outras questões aí que eles podem aí estar utilizando para administrar o seu tempo ou administrar aí algum conceito para poder obter aquilo. A história da administração, ela iniciou num tempo remoto, mais precisamente 5.000 anos antes de Cristo, na Suméria, quando os antigos sumerianos procuravam melhorar a maneira de resolver os seus problemas práticos, exercitando assim a arte de administrar. Então, a administração mais antiga que nós temos aí datadas, né? Temos sim aquela civilização primitiva, eu passei aí informações da primitiva por conta que a administração, se a gente for parar para pensar, ela existe desde o princípio de tudo. Para você alcançar algum objetivo, você precisa administrar aquilo para alcançar aquele determinado objetivo. Mas o conceito de administração, de fato, a palavra em si, e se falar disso, foi ali com os sumerianos, entre 2000 a 1700 a.C., com o Código de Hammurabi. O que era o Código de Hammurabi? Era uma fonte jurídica, na qual se baseavam-se leis praticamente de todos os povos da antiguidade, sendo eles os semitas, assírios, caldeus e os hebreus também. Então, esse Código de Hammurabi, ele disciplinou a propriedade pessoal, rural, comercial, de negócios, de família e trabalho, salário mínimo, controle de responsabilidade, tudo isso foi através do Código de Hammurabi. Também temos o Código Acadiano, que foi o controle de preços, penalidades criminais. E também com Nabucodonosor, 604 a.C., ele regulou as fábricas têxteis, controles de produção e salários de incentivo. Então, ali com os sumérios, de fato, a administração, ela foi levada aí a risco, foi falada, foi conceituada, tá? Depois nós temos ali no Egito, tá? Depois os sumerianos, os egípcios aí foram os que falaram acerca da administração, com Ptolomeu. Ele dimensionou um sistema econômico planejado e não poderia ter se operacionalizado sem uma administração pública sistemática. Então, no Antigo Egito, tinha práticas e princípios de autoridade, responsabilidade, descrição de tarefas, controle de operação. Então, conhecidas grandes pirâmides, de que forma eles realizaram, né, aquilo? Foi um trabalho de administração, um trabalho em conjunto. Olha nessa imagem aqui que interessante. Como que foi eles fazer aquele trabalho com tanta perfeição sem administração, né? Então, eles tiveram aí que administrar. Administradores egípcios reconheceram o valor do planejamento e uso de conselheiros, importância da especialização na organização total. E outra coisa também é que nenhum comerciante podia se dedicar a um ramo de comércio que não tivesse sido transmitido por seus pais. Então, todo comerciante, toda pessoa que trabalhava em determinada função, era uma função que era passado ali de família em família. Então, eles tinham um domínio, sim, porque era algo que era passado para eles, né? Com a família, com o tempo. Depois do Egito, nós temos a China. Em 500 anos antes de Cristo,
eles adotaram um sistema organizado de governo para o Império, na Constituição, e com seus 8 regulamentos e as regras de administração pública de Confúcio. Muitos aí conhecem, né, Confúcio. Ele era um filósofo muito conhecido, então ele aí editou algumas regras de administração pública. Então, algumas regras, algumas questões aí que Confúcio estabeleceu, vamos ver aí. A administração na China antiga indicavam princípios relacionados ao planejamento, organização, direção, com a Constituição de Shao, escrita aproximadamente em 1100 a.C., teve um catálogo de servidores civis do Império, escrevia os poderes, as atribuições e responsabilidade de primeiro-ministro, que era Mencius, restabeleceu normas de operação, e a arte da guerra, quem já ouviu falar, tem um livro sobre isso, muito, muito, muito importante. Então, ali também com a arte da guerra de Sun Tzu, 500 a.C., o tratado de guerra para os militares e administradores tratava-se de um planejamento e direção. Então, Confúcio deixou ensinamentos morais e um sistema de mérito para os cargos governamentais. Muito bacana, né? Então, dito isso, essa evolução da administração na história, baseando-se nas informações acerca da evolução da administração, que foi citado aqui, as práticas milenares, desde os sumerianos, egípcios e chineses. Em sua opinião, aí, na sua concepção, qual dessas administrações, a sumeriana, o Egito, ou a China, e quais, porque cada uma, vocês viram lá, né? Existem várias, né? Teve aí o Código Acadiano, teve o Código de Hammurabi, da Suméria, teve dos egípcios e dos chineses também. Então, na sua concepção, quais se tornou grande no avanço da administração moderna? Suponhamos que você fale que é de sumerianos, o Código Acadiano. O que foi o Código Acadiano? Vocês veem aqui. Foi o controle de preços e penalidades criminais. E por que, então, na sua concepção, foi muito importante para a atualidade? Porque através desse código nós temos aí o controle de preços, enfim, vocês vão estar explicando, tá bom? E se vocês escolherem aí o código de Hammurabi, vocês têm que fazer uma leitura aí, material didático. Aí, se vocês já acham que foi a questão ali do Nabucodonosor, que ele regulou as fábricas, controle de produção, ou se foi ali no Egito, né? Então, vocês vão aí dar aquela revisada e responder, tá? Baseando-se nas informações acerca da evolução da administração, cite uma das práticas administrativas milenares da Suméria, Egito ou China, que em sua concepção se tornou grande no avanço da administração moderna. E por quê? Certo? E é isso, então, a aula e a atividade acerca dessa aula. Toda dúvida que vocês tiverem acerca aí dessa aula, dessa atividade, eu estarei à disposição no Google Class. Tenham todos uma ótima atividade e até a próxima.